Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai falar das minhas leituras concluídas no mês de outubro. Ao todo foram 4 leituras concluídas, 2 calhamaços, 3 ótimas leituras e uma que eu utilizei aí como artifício para eu sair de uma ressaca literária. Bom, vamos começar então pelo primeiro livro concluído, que por sinal a gente já tem resenha aqui no canal, que é A Morte de Ivan Ilitch, do Tolstói. Nesse livro a gente vai acompanhar então a trajetória de vida do personagem Ivan. A gente adentra no livro, nas primeiras páginas, com o velório dele, com as pessoas recebendo a notícia aonde ele trabalha, do seu falecimento e do seu velório. Então, quando as pessoas vão lá visitar a casa dele, para prestar as homenagens finais, a gente adentra no que foi a vida do Ivan Ilitch. Ele tem uma trajetória de vida que foi muito cômoda, ele foi tomando algumas decisões ao longo da sua vida pelas aparências, em alguns momentos por comodismo. Ele se casa, tem filhos, alguns dos seus filhos falecem também. Ele tem também um crescimento na sua carreira profissional, tem um determinado momento em que ele não consegue uma promoção, mas no final acaba conseguindo uma outra, para que ele tenha ali o sustento, os rendimentos que ele precisava para se manter e manter a sua família. E ele adoece e a gente vai acompanhar aqui nesse livro o seu adoecimento até os seus momentos finais de uma morte muito agonizante, muito realmente difícil de ser vivida. A gente passa aqui pelo seu luto em todas as suas fases, seu luto em vida, da sua própria morte, onde ele passa por todas as esferas ali realmente do que é um adoecimento, do que é você estar enlutado, até o momento final da sua aceitação daquela condição que ele está vivenciando. Mas antes disso, ele se enfurece muito com tudo aquilo que ele está vivenciando, se revolta contra Deus, porque na percepção dele, ele fez tudo que era certo, tudo que era esperado dele como um homem nessa sociedade russa. A gente já tem resenha para esse livro aqui no canal, então vou deixar aqui na descrição o link, caso você ainda não tenha visto essa resenha, para você conhecer um pouquinho mais do que eu pensei desse livro. Em última instância, eu gostei do livro, eu acho que ele não foi tão arrebatador para mim como ele normalmente é para outras pessoas, porque a questão da morte, ela acaba não sendo aí um grande tema para mim como pessoa. Mas daí o que realmente me pega nesse livro é ao invés da morte, desse enfrentamento da morte, o enfrentamento da vida. Então, de ao morrer, você estar ao menos satisfeito com aquilo que você construiu em vida, das decisões que você tomou. Recomendo a leitura, é um livro super curtinho, de menos de 100 páginas. Essa edição aqui eu gostei bastante, é da editora 34, então é dentro daqueles parâmetros que a gente já conhece, que eu pessoalmente sou bastante fã. E daí a gente avança então para uma das minhas melhores leituras desse ano, que é o Drácula, de Bram Stoker. Essa minha edição aqui é da Dark Side, então ela não tem o nome do livro na frente, ela vai ter o nome do lado e atrás. E foi uma leitura que me pegou muito de surpresa, não estava esperando. Eu li quando era mais nova um livro do Drácula, daquelas edições em inglês, que elas são menorzinha, para exercitar realmente a leitura no idioma. Só que eu lembro que ele não era a história integral, porque eu não lembro de tudo que eu encontrei aqui. A gente acompanha então de início a história do Jonathan, que ele vai até o castelo do Conde Drácula, porque o Conde Drácula ele comprou uma propriedade na Inglaterra, em Londres, que é para onde ele pretende se mudar. Jonathan então vai lá para mostrar as plantas da casa, para mostrar para ele como a transição foi feita, e na verdade o Conde Drácula ele tá muito mais interessado em aprender o idioma inglês e perder um pouco daquele sotaque estrangeiro que ele tinha. A gente acompanha então a trajetória do Jonathan e a sua percepção de coisas super estranhas que estão acontecendo naquele castelo, e a gente avança daí para uma narrativa onde a gente vai ser apresentado para outros personagens, como a Lucy, a Mina, que é sua amiga e também é noiva do Jonathan, que estava lá no castelo do Conde Drácula. A gente é introduzido também na história com o Doutor, e por último, de outros personagens emblemáticos, a gente é apresentado ao Dr. Van Helsing. Esse livro aqui, ele tem uma característica de estrutura narrativa muito bacana, que foi uma coisa que me surpreendeu bastante, que é uma história epistolar, mas não só de trocas de cartas, mas também de registros de diários, notícias, transcrição de gravações de áudio e várias outras coisas. Aqui a gente vai encontrar várias chaves de interpretação. A gente tem o aspecto da sexualidade, de religião,
de raça, de finitude da vida, né? O que acontece com a nossa vida se a gente não morresse, se nós fôssemos imortais. E também a gente tem a discussão do bem e o mal e da tradição e a inovação. Então são vários temas que percorrem aí esse romance. Eu gostei bastante da leitura. Estou estudando um pouco mais para trazer uma resenha completa e falar também da Era Vitoriana, esse momento histórico em que esse livro foi escrito, e ele traz muito desse aspecto cultural dessa época. Além de ser um livro gótico, que traz por sua vez também vários elementos desse movimento artístico. Foi um livro que eu gostei muito da narrativa. Eu acho que o Bram Stoker ele foi magistral na construção. Tem momentos do livro que você tá lendo algumas passagens de diário, algumas reportagens que você não entende por que você tá lendo aquilo naquele momento, e as coisas vão fazendo sentido ao longo da história. Essa história, na verdade, ela foi organizada, né? Todos esses recortes de informações foram organizados por uma das personagens, que é a Mina. Eu achei muito bacana também de acompanhar a construção dos elementos de um vampiro. Então tudo aquilo que a gente conhece como sociedade, do que é um vampiro, do que acontece com um vampiro, a gente tem aqui, e tudo isso de forma muito sutil. Então recomendo a leitura, acho que vale super a pena conhecer esse clássico que influenciou tanto a nossa cultura, quanto que a gente tem aí filmes, outras histórias que se derivaram do Drácula, apesar dele não ser o primeiro livro aí que vai discorrer sobre vampiros, mas a gente fala um pouco mais sobre isso na resenha desse livro. Daí nós entramos então para uma leitura que com certeza tá uma das melhores que eu já fiz na vida, é A Crônica da Casa Assassinada, de Lúcio Cardoso. Esse livro também tem um pouquinho mais de 560 páginas e foi o motivo do meu surto esse mês, foi o que me colocou em uma ressaca literária, coisa que eu achava que era fanfic, que não era uma coisa que poderia acontecer, mas ao terminar esse livro eu me desinteressei por tudo e qualquer outra coisa que eu estava lendo. Teve um dia que eu acordei de manhã, que normalmente eu acordo cedinho, ali em torno de 5h30, 6 horas, eu já começo as minhas leituras matinais antes do trabalho. Em um desses dias eu acordei e fiquei sentada na cama sem saber o que fazer, porque eu não queria pegar nenhum livro que eu estava lendo, e isso muito é responsabilidade do senhor Lúcio Cardoso, que fez uma obra que para mim é extremamente profunda, provocativa, desconfortável e às vezes até um pouco escatológica. Mas do que se trata esse livro, né? A gente acompanha então a trajetória da família Menezes, que é composta por 3 homens, 3 filhos, sendo o Timóteo, o Demétrio e o Valdo. A história ela é nos apresentada a partir do momento que a Nina adentra a essa família, ela vem para casar com o Valdo e muda toda aquela dinâmica familiar que a gente estava vivenciando. É um romance que também é epistolar, então a gente tem entradas de diários, testemunhos, confissões, relatos de outras pessoas como o farmacêutico, o médico da cidade e um pouco mais. A história se passa então no interior de Minas Gerais, de uma cidade fictícia chamada Vila Velha, e a gente acompanha então a dinâmica familiar e como as relações vão sendo compostas. Logo de cara a gente sabe que a Nina não se adaptou muito bem a essa família e como as relações acontecem ali. E a gente tem um outro personagem que também é muito interessante, que é a Ana, que é a esposa do Demétrio, que pra mim ela vai funcionar como um duplo da Nina. É um personagem que eu não dei muito no começo, mas me surpreendeu bastante. E o último personagem aqui extremamente intrigante é a própria casa, que é assassinada, né, como o próprio nome já diz. A gente vê então aquele casarão monumental, as suas luzes, como os cômodos são dispostos e ao mesmo tempo como é um ambiente claustrofóbico, da mesma forma que são as relações. É uma história que causa muito desconforto ao ler, porque trabalha com muitos assuntos que são tabus na nossa sociedade. Eu nem vou falar muito sobre quais são esses tabus, porque eu considero que esse é um livro que quanto menos você souber sobre ele, sobre as coisas objetivas que acontecem, melhor vai ser sua experiência de leitura. Eu fui arrebatada por esse livro. Quando chegou ali no meio pro final, eu devorei ele, porque em última instância é uma fofoca familiar, é um pouco dramalhão mesmo, então a gente é fisgado por essa narrativa, a gente quer saber as coisas que estão acontecendo, principalmente porque os eventos eles não acontecem de forma linear. A gente vai pegando recortes de informações e, em determinado momento, me deu uma vontade também de fazer uma linha do tempo onde as coisas estão de fato acontecendo para organizar tudo na minha cabeça. O que eu posso dizer é que
quero reler esse livro porque conforme as informações estão sendo postas pra gente, a nossa percepção anterior sobre outros eventos, ela vai mudando também. Então é um livro que eu acho que ele vai fazer ainda mais sentido numa releitura, principalmente porque a gente vai ter um olhar um pouco mais apurado e menos arrebatado, se é que eu posso falar dessa forma. Recomendo muito a leitura, mas eu já aviso que não é para estômagos sensíveis, então saiba onde você está se enfiando. Depois que eu terminei a Crônica da Casa Assassinada, como eu comentei, eu não consegui pegar nenhum livro. Isso foi me dando uma angústia, porque eu não sou uma pessoa que normalmente fica sem ler, muito pelo contrário. Eu tento enfiar ali a leitura em vários momentos do meu dia, do meu final de semana, e fiquei com aquela sensação de que eu estava perdendo, né? Perdendo a oportunidade de ler, perdendo o tempo tão precioso que eu poderia estar me dedicando a uma leitura. Aí eu pensei, bom, preciso ler uma coisa que seja fácil, que não seja tão profunda e que me leve também de uma forma mais que me entretenha para que eu realmente consiga avançar no livro, quem sabe até concluir uma nova leitura. E para mim, o que funcionou 100% foi Os Bridgertons, da Julia Quinn. Eu já tinha lido há algum tempo o primeiro livro da série, não é normalmente o tipo de livro que eu leio no meu dia a dia, mas para tirar da ressaca literária funcionou muito bem. Tanto que eu li esse livro aqui em 1 dia e meio, mais ou menos. Ele é um livro curto, ele não tem 300 páginas. E aqui a gente vai acompanhar, então, a história do casamento do primogênito dos Bridgertons, que é o responsável ali por cuidar, na verdade, de toda essa família. Nós somos apresentados, então, as irmãs Sheffield, que é a Kate e a Edwina, que estão ali para sua primeira temporada nessa sociedade. Então, eu acho que quem já assistiu a série entende um pouquinho de como que funciona o mecanismo, né, dessa sociedade, que é como se as meninas debutassem para se mostrar disponíveis para o casamento. A Edwina é a mais jovem dessas duas irmãs e a Kate, ela é a mais velha. Na verdade, elas são meio irmãs porque o pai da Kate casou com a mãe da Edwina depois que a mãe da Kate faleceu. O Anthony Bridgerton, ele é considerado aqui então como um libertino. A Kate já fala para Edwina ficar longe dele porque não é o tipo de marido que ela gostaria para a irmã. Obviamente não é o que vai acontecer e a gente vê então essas duas irmãs tendo algum tipo de relacionamento com o Anthony. Como é uma história de romance, dá tudo certo no final, a gente tem ali um romance bem água com açúcar. Eu tenho algumas questões aqui de como que a sexualidade é abordada nesse livro, mas foi um livro que me ajudou aí a abstrair das coisas ao meu redor, a não pensar tanto na Crônica da Casa Assassinada, ou pelo menos ficar um pouquinho menos obsessiva. Com certeza vou avançar para a leitura dos próximos livros, porque é uma leitura que, por mais que não seja a minha prioridade, ela me agrada para esses momentos que eu quero ler uma coisa um pouquinho diferente, um pouquinho menos cabeçuda, para eu ter realmente um momento de entretenimento um pouco mais leve. Bom, pessoal, essas foram então as minhas leituras no mês de outubro de 2023. Se você assistiu até aqui, meu muito obrigado. Não esqueça de deixar um like, de se inscrever no canal e de compartilhar com alguém que possa gostar dessas leituras aí que eu realizei nesse mês. Vou deixar aqui na descrição também todos os links para você adquirir esses livros que eu comentei. Lembrando que adquirindo através dos meus links, eu ganho uma pequena comissão e você não paga mais nada por isso. E eu consigo reinvestir em livros aqui pro canal. E nos vemos no próximo vídeo.